Hoje nós vamos, então, continuar falando das pragas da cultura da manga. E a praga que nós vamos falar hoje, a primeira, né, de algumas que nós vamos falar hoje, é a mosquinha da manga, chamada também de mosca da panícula, que é a Erosomia mangiferae. Eu não encontrei nenhuma foto dessa mosca, essa mosquinha da manga, procurei, achei só fotos dos danos causados por ela, tá? Os danos causados por essa praga, ela afeta tanto folha da manga, como brotações, e também panículas florais e frutos, mas frutos no estágio de chumbinho. O que é o estágio de chumbinho, pessoal? Quando está começando a formar, fruto pequeno, tá? Ela não afeta frutas já em estágio mais avançado de desenvolvimento. Nas folhas novas, é observado quando tem o ataque dessa mosquinha, inúmeras pontuações com aspecto de uma coloração amarronzada, parecendo mesmo como se fosse um dano causado por um fungo. Fica pontuações escuras necrosadas. É porque nessas folhas está ali desenvolvendo a fase larval dessa mosca. O adulto faz a oposição nas folhas da manga e ele vai desenvolver a fase larval, alimentando desse tecido da folha, e depois ela sai, né? A larvinha sai, podendo ali ser confundido, né, esses danos como se fossem aquelas manchas causadas por fungo. Já nas brotações e na inflorescência, é observado os orifícios, as galerias formadas ali por essas fases larval dessa mosca. E também observa um aspecto de exudação, né, de uma substância ali que a planta mesmo produz, né, em defesa, nesses tecidos atacados por essa fase larval da erosomia. Em consequência do ataque dessa mosquinha no eixo da inflorescência, pode haver perda total da panícula, danificar também botões florais e provocar queda de frutos no ponto de chumbinho, quando ela afeta os frutos nesse ponto. Aqui nós temos duas imagens de danos causados pela erosomia. Aqui nós temos uma brotação na figura A, e aqui nós temos as folhas com essas pontuações, essas necroses, né, que parecem muito com dano causado por fungo. Aqui vocês observam na parte da brotação, já a morte de algumas folhas, né, porque a fase larval ela vai fazer ali perfurações nessa brotação. E aqui, esses pontinhos escuros é porque o adulto faz a oviposição e a larva, ao sair aqui, deixa esse tecido morto, né. Tem que fazer monitoramento, né, nos pomares aí de manga tem que monitorar brotação, para observar se tem a presença dessa praga, observando as plantas, os quadrantes da planta, né, para observar se tem a presença. Observar também no monitoramento folhas novas, para observar a presença da praga ali nas folhas, essas manchas que a gente acabou de ver, essas manchas necrosadas, né? E saber diferenciar, porque por mais que de longe pode parecer um fungo, quando você observa ali atentamente, é diferente o dano causado quando é a erosomia e quando é causado por fungos, né? Em ramos, deve observar a presença e a ausência dessa praga, se tem presença ou se está ausente, né? O melhor é que esteja ausente, mas pode acontecer, então não adianta o produtor fechar os olhos para esse problema, ele tem que fazer monitoramento, não só dessa praga, mas de todos esses que nós estamos falando, né? Sempre observar nos ramos, 2 ramos por quadrante. Divide a planta, o quadrante é o seguinte, nas 4 posições, leste, oeste, norte, sul da copa da planta, observando 2 ramos por cada quadrante. Na época de inflorescência da manga, deve observar também as panículas para ver se tem danos causados, né? Observar uma inflorescência por quadrante. Os frutos no ponto de chumbinho, observar um fruto por quadrante no ponto de chumbinho.
para observar se tem a presença ou ausência. Se tiver presença, aí tem que tomar medidas de ação quando constatar 5% dos ramos infestados, haste de brotação, folha nova, se dentro do pomar daquele talhão foi observado 5% dos ramos observados com a presença da praga, é momento de entrar com medidas de controle. E quando é inflorescência ou em fruto, quando tiver com 2% de observar a presença dessa praga, em 2% de inflorescência observada ou em 2% de fruto no ponto de chumbinho, é hora de controlar. Aí vocês podem pensar, mas por que o nível de ação é mais baixo quando a gente está observando inflorescência e fruto? Nitidamente porque os danos na produção vai ser mais grave quando tem ataque na parte produtiva, que é a flor, que vai gerar o fruto, e no próprio fruto. Uma forma de controle é remover as partes atacadas, retirar da lavoura, e também consultar se tem produtos químicos, né, inseticidas recomendados para essa praga. Outro inseto que é problema, outro grupo de insetos, né, é os chamados de trips. Nós temos várias espécies de trips, né? Uma das espécies que é problema na cultura da manga é a espécie Selenotrips rubrocinctus. É uma praga de ampla disseminação no país, né? Por ser muito adaptado no clima tropical, mas também se adapta a climas subtropicais. Essa espécie é altamente polífaga. Quando a professora fala de polífaga, é porque ela tem uma ampla gama de plantas hospedeiras. Além da manga, ela pode atacar o abacate, o cacaueiro, o cajueiro, as plantas de algodão, de café, de feijão, de roseira, de maracujá, de goiaba e muitas outras plantas aí hospedeiras. Os insetos que a gente sempre comenta, né, e a gente já estudou em algumas culturas, as trips, eles são muito pequenininhos e eles sempre vivem na parte abaxial das folhas, ficam por baixo das folhas. Essa espécie, ela mede aí, quando adulto, 1,4 milímetros de comprimento, tem coloração escura e asas franjadas, como é comum nas trips, né, tem a asinha franjada. O ciclo evolutivo do ovo até o adulto é cerca de 30 dias. Aqui está uma foto, né, bem ampliada. Aqui nós temos fases de ninfa, o ovo, tá? E aqui um adulto já. Na parte aqui, como vocês podem ver, a nervura central de uma folha de uma planta qualquer. São bem pequenininhos. Como que é os problemas que essa trips afeta na cultura, né, da manga? Elas têm um aparelho ali mastigador muito pequeno, porque são insetos muito pequenos, então eles vão se alimentar ali dos tecidos superficiais, né, da folha, das inflorescências e dos frutos. Mas não é porque eles são pequenos que os danos não são grandes, porque em grande população dessas pragas causam problemas aí sérios na cultura. Nas folhas, quando tem um ataque intenso dessa praga, eles ficam ali próximo à nervura central, né, se alimentando e causam ali uma necrose na folha, porque eles vão matando a célula da planta, né, da folha da planta com essa alimentação de raspagem, vão raspando ali o tecido. Essas pragas também podem afetar os frutos, ao se alimentar do tecido ali dos frutos em formação. O fruto, quando tem um ataque de trips, né, ele fica com a coloração prateada, porque na verdade esse insetinho está fazendo a raspagem do tecido superficial. Aí quando esse fruto vai desenvolvendo, ele vai ficando com a coloração de ferrugem, pontos escuros, e vai, com certeza, não que prejudique o sabor, mas prejudica muito a questão visual. Além do que pode evoluir, né, esse ataque, essa coloração prateada ali pode evoluir até para uma rachadura no fruto, quando ele já está
próximo ao ponto de colheita, que não vai ter valor comercial. Outro, falando aí do gênero de Trips frankliniella, é um gênero que temos várias espécies desse gênero de Trips, né? E também ela afeta a cultura da manga. Os insetos, né, desse gênero, adultos, medem aí 1,5 milímetros, né? 0,1 milímetro a mais do que a espécie que a gente falou anteriormente. A coloração é variável entre amarelo e marrom, dependendo da espécie desse gênero, e as asas são franjadas. A reprodução é sexuada das trips, né? Os ovos, eles são colocados nas folhas, nos frutos e nas flores. As ninfas, elas se distinguem dos adultos pelo tamanho e também pela coloração mais clara, por elas não apresentarem a asa franjada, que é só observada no adulto. As trips desse gênero se alimentam principalmente raspando o tecido das pétalas das flores do pólen. Os ataques intensos, ou seja, uma grande população dessas trips, pode causar estragos na casca do fruto, né, porque essa alimentação ali da superfície, desses tecidos superficiais do fruto, causando manchas escuras e rachaduras nessa casca da fruta, porque vai perder a elasticidade desse tecido, por esse dano causado por esse inseto. Aqui está um fruto de manga, e essa mancha escura que vocês veem é tudo ocasionado por dano de trips, que raspou o tecido aqui, tá? Então, temos várias espécies de trips que podem causar esses danos. A gente falou do gênero, a gente falou agora do gênero frankliniella, né? Mas temos aí, como falamos anteriormente, da espécie Selanotrips ubrocinctus. Para controlar, tem que monitorar antes todas as pragas. O monitoramento é a base do manejo integrado de pragas, né? Para fazer o monitoramento, deve-se observar os ramos no início, deve ser feito no início da brotação até o início da floração, nesse intervalo, que é a época de maior ocorrência dessas pragas. Para fazer o monitoramento, o que precisa fazer? Como são insetos muito pequenininhos, uma prática que pode ser feita é a batedura. Pega uma bandeja branca, tem que ser branca, por quê? Porque esses insetos, eles geralmente têm essa coloração mais escura, e a bandeja branca vai facilitar a visualização desse inseto. Pega o ramo e bate 5 vezes na bandeja plástica branca. E depois conta, isso é feito 2 ramos por quadrante, e conta o número de trips por quadrante daquela planta. E não é numa planta só, viu, pessoal? Fazem várias plantas dentro daquele talhão. Umas 20, 30 plantas. Quanto mais plantas você avaliar, mais certeiro vai ser a questão de uma visibilidade de como que está essa praga dentro da área. Então, tem que ser a bandeja branca. Não adianta você pegar uma bandeja escura que não vai conseguir visualizar esse inseto. No caso de inflorescência e de fruto, deve ser mostrado no início da floração, qual que é o período, né? Do início da floração até a fase do fruto em chumbinho. Efetuando 5 vezes a batedura das panículas e contagem das trips, por quadrante. Então, cada quadrante fazer a avaliação de 4 panículas por quadrante, tá? E avaliar a quantidade de trips. No fruto em ponto de chumbinho, tem que avaliar no ponto de chumbinho até 25 dias antes da colheita. Observar a presença da trips nos frutos com aquelas lupinhas de bolso, né, que o técnico, o agrônomo pode carregar ali para ajudar a ver esses insetos pequenos e também ácaros, né. O nível de ação, quando é ramo, 40% ou mais de ramos infestados no momento de entrar com controle. Inflorescência, quando observar 10% ou mais de inflorescência com 10 ou mais trips. Fruto, 10% dos frutos estando infestados no momento de entrar com controle. As formas de controle. Nós temos controle biológico,
Para isso, tem que manter um ambiente equilibrado ali dentro do pomar. O controle biológico ele é realizado por crisopídeos. Eu já vou mostrar a imagem. Os coccinelídeos, que é as joaninhas, que são dessa família, né? E também tem outras tripes que são predadoras de tripes que são fitófagas. Para manter esse controle biológico, precisa-se usar produtos mais seletivos, inseticidas mais seletivos para garantir a manutenção natural desses organismos de controle biológico. O crisopídeo é esse aqui, ele é chamado popularmente de bicho lixeiro, porque na sua fase larval, todas as carapaças de insetos que ele usa, que ele preda, ele vai acumulando no seu dorso. Por que ele faz isso? Como uma forma de proteger contra a desidratação do sol, tá? Porque ele é muito sensível, então ele vai acumulando essas carapaças no seu dorso, como vocês estão vendo nessa imagem aqui à direita da tela. Ele vai acumulando, isso tudo aí são carapaças, né, exoesqueletos de presas que ele se alimentou. Aqui está o adulto. O adulto tem muitas espécies de crisopídeo, tá? Mas aí a maioria tem esse aspecto mais esverdeado. E aqui está a fase larval, que também é a mesma, essa aqui está cheia de carapaça, é a fase larval, mas aqui ele está numa fase larval, e é possível observar, aqui está sem nenhum, não está está sem as carapaças das presas por cima, né? Os coccinelídeos são a família de coleópteros em que enquadra as joaninhas, né, que são importantes predadores de pulgão, de trips, de ovos de lepidópteros, né, de ovos de percevejo. Então, é um importante predador. E o importante é a gente controle biológico. Aqui está a fase adulta e aqui a fase larval da joaninha. Nós temos várias espécies desses insetos que nós chamamos popularmente de joaninha. Como vocês devem lembrar, ano passado, quando a gente estudou em entomologia, né, a gente não falou das espécies, mas eu citei para vocês que tem uma grande quantidade de espécies desses insetos que nos ajudam aí no controle biológico. Outra praga que nós vamos falar agora é as cochonilhas, tá? Eu acho que todo mundo já viu cochonilha, e aqui eu vou mostrar algumas que são problema na mangueira. As cochonilhas são insetos sugadores de seiva. A mais comum, né, a espécie mais comum na mangueira, mas não é a única, eu vou mostrar outras também, é a cochonilha branca. A espécie é o Lacaspis tubercularis. É também chamado de cochonilha farinha, porque ela tem um aspecto esbranquiçado. Temos outras espécies de cochonilha, por exemplo, a pseudaonidia. Temos aí Pseudococcus adonido, e outras espécies também que infestam e causam problemas na mangueira. Nessa imagem aqui, gente, é um fruto de manga, tá? E ele está infestado aí com a cochonilha Aulacaspi tubercularis, que é chamado de cochonilha branca. A cochonilha branca, ela vai sugar frutos, brotações nas folhas. Então, aqui é a mesma cochonilha, só que observando ela em folhas de mangueira. Aqui já é outra cochonilha. Essa é a cochonilha da espécie Saescentia oleae. Em frutos, está observando aqui no pedúnculo do fruto a presença dela. Cochonilha é um inseto bem diferente, né? Eu pelo menos acho. De formatos bem variados, né? E nem, às vezes você olha, nem parece ser um inseto. Aqui na folha de manga, outra espécie, a Pseudanidia trilobitiformes, em folha de manga, elas aqui bem no centro da nervura, na parte superior da folha, sugando ali a seiva dessa planta. Em grande quantidade, né, essas cochonilhas causam, sim, problemas econômicos na cultura da manga, porque o inseto, as cochonilhas, elas não apenas sugam a seiva, muitas liberam também toxinas no processo ali de sucção da seiva, porque esses insetos sugadores salivam muito. Nessa saliva, liberam substâncias para auxiliar na quebra de moléculas ali, para auxiliar na alimentação. E muitas vezes, algumas espécies,
nessa salivação liberam substâncias que são tóxicas para a planta e causa uma grande quantidade de problemas nas brotações, subdesenvolvimento dos brotos, entre outros. Um outro problema secundário que é associado ao ataque de cochonilhas é a fumagina. A fumagina é um fungo, né, que vai usar os excrementos da cochonilha para desenvolver. Até salvei aqui numa página para mostrar para vocês. Aqui falando um pouco da fumagina, né? A fumagina, pessoal, é um fungo, né? Esse fungo, ele não é fitófago, esse fungo que a gente chama de fumagina. É um fungo que ele vai usar a secreção desses insetos sugadores. Você vai ver fumagina em plantas atacadas por pulgão, por cochonilha, por outros insetos sugadores que estão vivendo ali. Por quê? O excremento desses insetos sugadores, no caso a gente estava falando da cochonilha ali, ele é chamado de ronedil. Ele é rico em açúcares, né? E esse fungo que forma esse aspecto escurecido nas folhas, ele vai estar associado usando essa substância de excreção da cochonilha ou de outro inseto sugador, né? E ele, ao usar esses excrementos desse inseto sugador, ele vai começar a crescer sobre a folha da planta e vai interferir muito na fotossíntese. E isso, com certeza, né, a gente sabe, na produtividade dessa cultura. Então, só para explicar isso para vocês. A folha, né, ela fica, em muitos casos, completamente coberta por esse fungo associado aos insetos sugadores. E leva à queda de folhas prematuramente, tá? Aqui eu até tinha colocado uma foto, né? Não é de mangueira, aqui é de laranja, mas eu não achei uma foto da mangueira. Mas é o fungo oportunista, né? Ele não é um fungo fitófago. Ele está ali associado aos excrementos de um inseto sugador. E causa muitos prejuízos, porque ele vai recobrir ali as folhas e reduzir a fotossíntese e levar também à queda prematura dessas folhas, né? Para monitorar a cochonilha, é observar a presença dessa cochonilha, fazendo monitoramento em folhas, em frutos, observando os 4 quadrantes ali da folha e da planta, né? E fazer um monitoramento em várias plantas do talhão. Na fase de chumbinho, até 25 dias antes da colheita, observar a presença dessa praga nos frutos. E essa praga, ela reduz o valor comercial dos frutos, porque ela causa ali manchas sobre a casca do fruto, né? O nível de ação, considerando a espécie aí que é considerada a cochonilha branca. 10% ou mais de folhas infestadas, e quando tem a presença da cochonilha nos frutos, é momento de entrar com controle. No caso da Pseudaonidia trilobitiformes, quando 50% ou mais das folhas estiverem infestadas, e no caso do Pseudococcus adonicum, presença da cochonilha viva nos frutos, não importa a porcentagem, tem presença dela, entra com controle. Tá? Nós vamos falar agora de alguns lepidópteros, né? Microlepidópteros, que são pequenos lepidópteros, pequenas mariposas, que causam danos aí na cultura da manga. Aqui nós temos fotos de 2 adultos de 2 espécies diferentes. A primeira aqui é a Cryptoblabis ginidiella, que é um lepidóptero da família Geometridae, e temos a Cryptoblabis, quer dizer, a Pleuroplucha asternária. Essa é da Geometridae e essa, a Cryptoblabis, é da família Pyralidae. Tá? O problema desses lepidópteros é na fase larval. Nessa imagem aqui, vocês estão observando a larva da Pleuroplucha asternária em flores de mangueira. Elas se alimentam, né,
dessas folhas das flores da mangueira. E, claro, alimentou de flor, vai ter menos fruto, vai ter menos produtividade. Então, além de alimentar das pétalas, também perfura os ovários de flores e vai gerar o secamento parcial ou até total, dependendo da quantidade de larvas, né, de fase larval desses lepidópteros, da inflorescência e, consequentemente, a redução da frutificação. Frutos pequenos e pedúnculos podem ainda apresentar a superfície da epiderme danificada para alimentação desses lagartos. São pequenos, né, mas raspam ali a superfície e podem gerar queda prematura de frutos ou até o amadurecimento precoce, porque esses danos vão acelerar a liberação de etileno pelo fruto e pode amadurecer antes do fruto estar fisiologicamente pronto. Observa-se maior intensidade de ataque desses dois lepidópteros, né? Quando as panículas, a inflorescência da mangueira, ela está compactada. Essa compactação da panícula pode ocorrer pelo uso em doses maiores do PBZ, que é o clobutrazol, que é aquele produto usado para a indução do florescimento, ou até mesmo a compactação ocasionada pelo Fusarium sublutinans, que a gente falou na aula de ontem, né, que é uma doença que gera a compactação das panículas. O monitoramento é feito realizando a batedura das flores, das panículas da mangueira em uma bandeja branca também. Fazer isso de 4 panículas por planta, uma em cada quadrante, para observar a presença ou a ausência dessas lagartas nas inflorescências. As panículas que são compactadas por problemas sanitários, por ocasião aí do próprio ataque de fusário ou das compactações geradas pelo uso em dosagens incorretas do PBZ, elas devem ser abertas, porque às vezes por fora você bate ali na bandeja e não sai nada, mas ali no interior talvez esteja essas fases larvais desses lepidópteros, então tem que dar uma abertura e observar. O nível de ação, quando controlar? Quando for encontrado, em média, 10% ou mais de inflorescência com a presença da lagarta, deve entrar com controle. Uma forma de controle é podar e retirar essas inflorescências mal formadas, compactadas, que favorecem a ocorrência dessa praga. E aqui, quando eu entrei lá no Agrofit, encontrei um inseticida que é recomendado para o controle da Pleuroprucha astenária, tá? Que é uma dessas espécies. Que é o rumo, que ele o ingrediente dele é indoxacarbo, tá? Então, esse é recomendado para controlar essa praga e esse lepidóptero praga. Para espécie Cryptoblabis, eu não encontrei nenhum inseticida recomendado. Mas acredito que esse mesmo inseticida, o rumo, né? Ele deve também controlar essas outras espécies de lepidópteros. Tem que observar, ler a bula, né? Bom, pessoal, nossa aula hoje era para finalizar mesmo essa parte de pragas. Na próxima aula, terça-feira que vem, nós vamos finalizar a cultura da manga, tá? Vamos estudar a parte de colheita, só adiantando, todo mundo sabe, né? Colheita da manga é totalmente manual, fruto por fruto. Não pode derrubar fruto no chão, bater a vara lá e deixar cair, catar. Fruto para comercialização tem que ser pegado fruto por fruto na planta. Vai para um galpão para selecionar. Nesse galpão vão ser descartados frutos que estejam com presença de mosca das frutas, que passou ali no controle, né? Acabou tendo o desenvolvimento da larvinha da mosca das frutas. Vai ser retirado frutos que estão, por exemplo, com danos de trips, que internamente está bom o fruto, mas externamente perde valor comercial, vai ser classificado, né? Muitas vezes em caixas ali que vão ser vendidas a valores diferentes. E também danos por sol, queimadura solar. Vocês lembram que a gente falou também que é comum o produtor fazer a pulverização de uma solução de cal para proteger os frutos
principalmente os frutos que ficam na posição do sol poente, para evitar a queima solar, mas pode acontecer de que não pegou bem essa pulverização e acabar tendo uma queimadura superficial ali pelo sol também. Tudo isso é retirado ali durante essa classificação para e pensando, mercado externo tem que ser frutos mais perfeitos possíveis, né? Para exportação, tem que atender todas as exigências desses países. O mercado interno é mais flexível um pouco, né? Mas mesmo assim, todos nós, quando vamos comprar produtos aí, frutas, legumes, a gente sempre compra com os olhos. Então, isso faz com que o produtor precise ter um manejo ali bem controlado dentro da lavoura para que ele consiga colocar no mercado esse produto, né? Tem danos que é só superficial, por exemplo, da trips, se não ocasionar rachadura, mas tem danos que não tem jeito mesmo. Por exemplo, mosca das frutas. Não tem como você comprar um fruto afetado, né? Então tem que ter muito critério em todas as etapas de produção para manga e para outras culturas que a gente já estudou para que chegue produtos de qualidade, né? E isso demanda o uso de vários métodos de controle de pragas, de doenças, né? Para chegar um produto de qualidade nas nossas mesas, né? E às vezes o consumidor reclama, né, da questão e gera várias polêmicas que a agricultura está destruindo o meio ambiente, mas quando ele vai comprar produto, ele exige um produto perfeito. Então, isso é bem contraditório, né? Para ter esse produto vegetal, essas frutas, esses legumes perfeitos, a gente precisa usar muito controle químico, né? Claro que tem o controle biológico que vem sendo associado para reduzir um pouco. Temos aí produtos orgânicos também no mercado, né? Para esse público mais exigente, mas não dá para alimentar o mundo com produto orgânico. A produção orgânica a gente sabe que ela é mais limitada pela questão mesmo de não poder usar produtos químicos, né? Mas o produto químico, pessoal, usando certinho, considerando o tempo de carência, tudo isso, o tempo de carência entre aplicar o produto e colher esse produto para comercialização. Se o produtor levar sempre em consideração isso, o risco de contaminação durante a alimentação desses produtos é muito baixo. Então tem que considerar isso também. Não é porque aplicou durante uma safra lá 20 toneladas de produto em uma lavoura de soja que esse produto vai chegar para nós, né? No óleo ou nos produtos aí processados com base na soja. Isso se perde no ambiente. E considerando o tempo de carência, isso não vai chegar esse produto para nós. A gente vê muita matéria, às vezes, falando e abordando até de uma forma que, para pessoas que não têm conhecimento da área agrícola, parece que é até maldade do produtor usar isso, né? Ninguém usa produto químico porque quer. Se fosse para escolher, a gente sabe, não usaria, porque é caro. É caro o inseticida, é caro o fungicida, é caro todos os produtos químicos. Mas usa-se para obter produtividade, que o produtor, além de querer, ele quer produzir bem, porque isso depende da vida dele, da movimentação ali da propriedade dele, né? Bom, pessoal, nossa aula de hoje é essa. Tem alguma dúvida sobre o conteúdo, algum outro questionamento? Não, eu acho que hoje foi tranquilo também. Só reposta a atividade hoje lá também? Vou, daqui a pouquinho eu já posto atividade valendo frequência e também nota dessa semana, tá bom? Então, Certinho. sem dúvidas, a gente se encontra amanhã na aula de olericultura. Eu mando para vocês no finalzinho ali à noite, o horário, né, que a gente vai começar, e vai ser no Meet também, tá bom? Uma boa tarde para vocês, quer dizer, um bom dia, né, ainda tá cedo, e a gente se encontra amanhã. Tá também, professor. Até Obrigada. amanhã, professor. Tchau, obrigada. Obrigada pela presença de vocês.